Cara, tem dois fundos imobiliários que hoje, 1 ano e meio que eu estou investindo, eu considero esses dois como dois fundos obrigatórios para qualquer carteira de investimento que tenha fundos imobiliários. Desde o perfil mais arrojado até o perfil mais moderado. Esses dois fundos se encaixam em qualquer perfil de investidor. Já adianto para vocês que são dois fundos de papel, tá? Um tá no preço fora de série, tá excelente esse precinho dele, e o outro deu uma pequena queda, porém o dividendo desses dois fundos se mantém no mesmo patamar, mesmo com deflação. Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo que vai ficar muito bom, e comenta aí quais são os fundos imobiliários que você está comprando e aproveitando a oportunidade aí nesse mês de outubro, e durante o restante do ano, quais são os fundos que você pretende aportar mais na sua carteira até o final do ano de 2022. E não se esquece de ficar de olho aí na descrição e no comentário fixado, que tem muito material bacana para quem já investe e para quem ainda está começando a investir, dando os primeiros passos nos fundos imobiliários. Só dando uma pequena explicação, tá? Eu falei aqui de perfil mais agressivo e um perfil mais moderado. Esses fundos eu acho que vai se encaixar mais num investidor de perfil moderado, que é aquele cara que quer uma boa rentabilidade, porém ele não abre mão da segurança. Esses fundos são bem tranquilos, bem seguros, têm estratégias muito boas. Um deles está na minha carteira, o outro não está, infelizmente, tá? Porque eu tenho muito fundo descontado, eu não posso sair vendendo a qualquer preço para botar ele na carteira. Primeiro eu tenho que chegar num precinho médio bacana para vender sem prejuízo, mas eu quero sim pôr ele na minha carteira, porque é um fundo que eu tenho gostado muito, que além das poucas oscilações de preço, o dividendo dele também não oscila muito. Então nós já vamos para a tela aqui do computador para conferir quais fundos são esses. E o primeiro fundo imobiliário que a gente vai ver vai ser esse aqui, ó, o MCCI11, que já está aí na tela para vocês conferirem alguns dados, e vamos começar falando dele, porque esse fundo é um excelente fundo, uma excelente gestora, eu estou gostando muito dos resultados dele. Quero sair de alguma coisa aqui para botar ele na minha carteira. Cara, esse fundo vai ter que entrar na minha carteira no lugar de alguém aqui. Então vamos lá, é o fundo imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários. No momento que eu gravo, ele está cotado aí a R$ 97,69, tem uma liquidez média diária de 31 mil negociações, ou seja, 31 mil negociações vezes R$100 mais ou menos, vai dar aí uns 3 milhões de negociações por dia, em reais, né? O último rendimento que esse fundo imobiliário entregou está aí em R$1,10, que dá um yield no mês que ele entregou, de 1,12%. Esse fundo já tem um patrimônio bilionário, tá? 1,4 bilhões é o patrimônio desse fundo, e o valor patrimonial da cota dele é de R$ 93,83. Então, se você compra esse preço que ele está hoje, você vai pagar um pequeno ágio de 1,04 ou 4% a mais do que ele vale. Então, ele está um pouco acima do que ele realmente vale, porém, pela qualidade desse fundo, e até 1,04 para mim não tem problema nenhum. 1,04, 1,05 para fundos de papel tá de boa, na minha visão, tá? Na minha opinião. Não quer dizer que você tem que comprar nesse preço. Você pode esperar baixar mais ou nunca comprar fundos também da sua preferência. Mas para mim, até 1,04 ainda tá valendo a pena. Se a gente der uma olhada aqui na cotação desse fundo, a gente vê que ele tá aí a 97,69, que no último mês teve uma pequena valorização, tá? Durante esse ano ele apresentou uma pequena queda de 3,96% e nos últimos 12 meses ele tá caindo aqui 2,93%. Chegando aqui na parte de dividendos, cara, isso aqui é bem interessante. A gente vê que ele entregou nos últimos 12 meses 12,69% em dividendos, e a gente consegue observar que ele é uma escadinha. Ele vem subindo, entregando 60 centavos aqui durante 2020, durante a pandemia, né? Começou a subir, se estabilizou aqui em R$1 durante muito tempo e agora está entregando 1,10 já 4 meses seguidos. E vamos ver, ele ainda não anunciou o último dividendo agora, vamos ver se ele consegue manter, porque os outros fundos já caíram o rendimento com a deflação e ele continua nesse patamar. Então, bem interessante. E a cotação também não variou muito, como a gente pôde ver, né? Só teve uma pequena queda, que ele está sempre ali na casa dos R$100, R$99. Então, uma queda bem pequena para esse fundo imobiliário. E, como a gente consegue ver, excelentes proventos e sempre se mantendo aqui no mesmo patamar. Muito top isso. Se a gente entrar aqui no relatório desse fundo, a gente consegue ver algumas coisas bacanas, algumas informações aqui. Ele já tem 96 mil cotistas, está com dividend yield anualizado de 14,4%. Tem uma taxa de gestão aqui de 0,80 ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de administração de 0,20, totalizando 1%. Porém, ele também tem uma taxa de performance que eu achei um pouco alta, cara. A taxa bem alta aqui, 20% sobre o QCD, 100% do CDI. Então, para fundos de papel, é muito fácil estar excedendo aí o CDI. Então, bem complicado essa taxa aqui. Mas fazer o quê? Vamos lá, é um fundo de qualidade, está sempre entregando bom resultado. E dando uma olhada aqui no portfólio do fundo, a gente vê que ele tem 79% da sua carteira investida em CRIs, 13% em cotas de outros fundos imobiliários e está com 8% de caixa. Caixa bem considerável, caixa bem grande. A gente vê que ele tem aqui, ó, 71% dos seus ativos indexados ao IPCA, 8% ao CDI, 5% CDI+, e 3% IGPM. E já vindo aqui para o segundo fundo que eu quero falar nesse vídeo, é o fundo CPTS11, é um fundo que está
na minha carteira e tá com preço, mano, pelo amor de Deus, esse fundo tá muito descontado e eu tenho comprado ele todos os meses. Eu acho que todos os meses desde o começo de 2022 eu tô comprando esse fundo. Eu vou até dar uma conferida aqui para ter certeza, mas eu tô comprando ele direto. É um fundo que hoje aí tá cotado a R$ 92,78, sendo que ele custa R$ 91,23, então ele praticamente tá no preço justo dele. Tá com uma excelente oportunidade de compra. Lembrando, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda, tá? Uma liquidez média diária aqui de 61 mil negociações, então 61 mil vezes 92 dá um pouco mais de 5 milhões, por aí, quase 6 milhões de negociações diárias. A gente vai ver isso daí lá no relatório dele. Ele entregou aí no último rendimento R$ 1,10, que dá um yield no mês de 1,20%, considerando a cotação de fechamento do mês, né? Tem um patrimônio bilionário de 2,9 bi, tá quase 3 bilhões, é um fundo muito grande. Se a gente for olhar as cotações desse fundo, a gente vê que no último mês deu uma pequena subida, né? Tava aqui na casa dos R$ 90 no começo do mês, chegando agora a R$ 92, então subiu um pouco mais de 2% esse mês, sendo que nesse ano ele tá apresentando uma pequena queda, cara. Uma pequena queda aqui nesse ano, vamos conferir aqui, de 4,3%. E se a gente for comparar nos últimos 12 meses, ele tá com uma variação aí de menos 6,02%. Então caiu bastante, porém os fundamentos continuam mesmo, então tá muito tranquilo. Eu tô comprando muito desse fundo aproveitando essa queda, então já tô com um preço bem bacana também, um preço médio. Se a gente for dar uma olhada no histórico de dividendos desse fundo, a gente vê que ele entregou nos últimos 12 meses aqui 13,91% em dividendos, mais do que a Selic, né? Bem bacana isso. E a gente vê que ele é um reloginho, entrega sempre a mesma coisa aqui, R$ 1, um pouquinho, R$ 1, um pouquinho. Então é bem tranquilo investir nesse fundo, você vai ficar bem tranquilo que esses rendimentos são bem recorrentes, sempre aquela linha reta praticamente. Muito show de bola, gosto muito da gestão da Capitânia. E aqui dentro do relatório, informações bem bacanas. A gente consegue ver que ele já está chegando aqui, ó, aos 200 mil, está com 188 mil cotistas, bem bacana, e a liquidez diária no fechamento desse último relatório aqui de quase 8 milhões. Muito top, mano, filé. E aqui logo no início a gente já consegue ver muita coisa interessante logo no começo aqui do relatório desse fundo. Então a gente consegue ver, ó, os ativos da carteira, aqui são os CRIs, né? 62% da carteira dele está alocada em CRIs, 34%, 34,5% em cotas de outros fundos e 2,6% está em caixa. Aqui tem os maiores devedores do fundo imobiliário, e o fundo está com uma pequena alavancagem de 368 milhões, que diz compromissados, né? Então seria uma alavancagem compromissados com CRIs, que representa 13,78% do patrimônio do fundo, que é uma alavancagem bem barata, vamos dizer assim, né? CDI mais 0,78% ao ano. Então bem tranquilo, alavancagem bem pequena, bem controlada. Tô tranquilo, não tô nem aí, tô comprando com força. Então aqui tem outras informações bacanas e informações aqui sobre a carteira de fundos imobiliários também, aqui nessa parte logo inicial do relatório. A gente consegue ver que a alocação dos FIIs são 38,5% em renda urbana, 23,3% em logística e 15,2% em lajes corporativas. Então logo no início do relatório a gente já tem muita informação interessante aqui. Bom, e a gente consegue ver que são dois fundos de extrema qualidade, tá? São fundos que vêm entregando excelentes resultados, não tem tanta variação de preço e o dividendo tá indo sempre ali naquela linha reta praticamente. Não tem variação quase nenhuma. Então estou gostando muito do CPTS. O MCC eu ainda não tenho em carteira, mas pretendo inserir. E deixe nos comentários se você já tem algum desses dois fundos na sua carteira e qual que você gosta mais. E comenta aí qual desses dois fundos que você achou mais interessante que você colocaria na sua carteira hoje. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. Fui!